Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Mais Que Um. Esse Somos Mais Que Um é exatamente o que nós vamos fazer aqui, né? Bater um papo com outra pessoa que vai compartilhar o seu conhecimento, sua história, para a gente poder falar um pouco de carreira, falar um pouco de escolhas profissionais, caminhos da carreira. Carreira que está em transformação nos últimos anos, né? Ficando cada vez mais longa, cada vez mais complexa, mudando o tempo todo, e a gente tenta discutir aqui um pouco essas mudanças, esses caminhos, essas trilhas. E hoje eu vou entrevistar aqui a Nileide Garrido, da agência ROI mesmo. ROI, agência ROI, isso porque mesmo. Ela escreve RO1, mas isso, é o ROI. É ROI. A brincadeira era bem essa, um trocadilho de ROI como retorno sobre investimento. Legal. E aí a gente usou esse trocadilho. E é interessante, assim, vou deixar para você falar isso depois, mas explicar, né? Hoje a gente tem uma confusão conceitual na cabeça das pessoas, assim, o que é marketing digital, o que é e-commerce, o que é branding, o que é marketing, o que é publicidade, propaganda, tudo está muito... Verdade. Né? Uhum. E o branding, que é a especialidade, que é o foco da agência, é uma área muito específica e muito importante nesse mundo tão grande, né, que a gente tem marcas tão poderosas. Sem né? dúvida. Então vou deixar para você falar Legal. Isso um pouquinho na frente. Mas agora eu queria que você nos contasse um pouco a sua trajetória profissional, como você chegou até aqui, o que te trouxe até ser uma empreendedora, uma empresária de uma agência de branding. Legal. Então, quando eu olho para a trajetória, os meus cabelos brancos denunciam, né? Mas é interessante, né? Como muitas coisas na vida da nossa carreira, a gente imagina uma coisa, mas a vida vai mostrando outras coisas, né? Então, eu passei por duas transições de carreira, né? Então, eu comecei a minha carreira muito cedo, com 15 anos. O meu pai era empresário, ele tinha uma consultoria de treinamento e desenvolvimento gerencial. Legal. E era uma empresa que trabalhava com grandes empresas e fazia jogos de negócio. Então, dentro de casa, eu vivia essa vida de filha de empresário, sim, né? Legal. Então, almoço de domingo, coisas assim. Fala de negócio. Fala de negócio, exatamente. E aí, com 15 anos, eu passei a trabalhar na empresa do meu pai. Uhum. E eu fui criada para ser sucessora dessa empresa, né? Então, inclusive, a minha formação inicial não é de marketing, né? Eu fiz ciência da computação, porque como era uma empresa de jogos de negócio, era uma consultoria que usava jogos de negócio para treinar líderes, e aí era muito natural que eu fosse para essa área de computação para desenvolver os jogos. Olha, deixa eu pegar um gancho aqui já no que você falou, porque um dos objetivos de criar o podcast é você, né, a gente se conhece pelos nossos filhos. Verdade. Né? Então nós temos filhos de 16 anos de idade e está naquele momento que você começa a discutir carreira, o que você vai fazer, e eu vejo muitos pais assim, não, você tem que fazer medicina, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer o curso que eu fiz, você tem que fazer direito. E a minha conversa com o Theo é sempre assim, não se preocupe. Exatamente. O primeiro curso que você vai escolher não vai ser só. Não vai ser. Provavelmente não vai ser. Eu já entrevistei aqui o Renato, que falou exatamente a mesma coisa. Ele era de TI, hoje está na logística. Você era de TI, hoje você está no marketing. Então é muito interessante isso. E um outro ponto legal do que você falou é a história do sucessor. Né? A minha atuação profissional, eu dou consultoria para empresas em processo de profissionalização. E lido muito com o sucessor. E muitas vezes o sucessor é muito bom, mas ele não quer. Exatamente. Não está afim daqui, não é aquela empresa que é o sonho dele. Exatamente. Acho que foi o que aconteceu um pouco com você. Então, na verdade, eu fiz ciência da computação muito por insistência do meu pai. Eu queria fazer psicologia, eu achava que eu tinha mais... Ele falava assim, não, você vai fazer psicologia depois. Primeiro você faz ciência da computação, que é o futuro, e é o futuro realmente, continua né? Sendo. Continua sendo. Eu entendo hoje como mãe qual é a visão que ele tinha. Ele estava no mercado, ele era empresário, ele tinha uma visão, e tinha uma empresa que ele imaginava, né, que precisava de um sucessor. Mas é interessante porque a vida vai guiando a gente tem os nossos próprios sonhos, né? Então, acho que o meu primeiro dilema e minha primeira decisão difícil foi
aos 24 anos, quando eu decidi sair da empresa, né? E geralmente o pai tem uma expectativa muito grande de que você fique, né? A empresa é para você. É isso mesmo. Então eu tinha que romper a parte emocional e tinha que encarar, e eu inclusive ia mudar de cidade. Foi aí que eu mudei para Ribeirão Preto. E então era uma decisão muito difícil do ponto de vista emocional, mas eu estava muito empenhada em entrar numa empresa grande. Eu queria ter uma experiência de empresa grande, uma empresa multinacional, enfim. E aí eu comecei a me inscrever em trainees. E foi assim que eu saí da empresa do meu pai. Eu acabei indo para o trainee do Unibanco. Essa história de buscar, né, assim, eu tive essa experiência de trabalhar em empresa grande também, é importante. Você não consegue ficar muito tempo nela. Exatamente. Porque a empresa grande, ela é consome, cruel, né? Ela te consome. Mas é um aprendizado, porque é importante você entender como uma empresa se organiza, né? Como ela funciona. E interessante que com várias pessoas que eu converso, eu sempre falei muito sobre carreira, discutir as pessoas, a minha vida também é assim. Chega um momento da vida que você fala, não é isso que eu quero. Exatamente. Não é isso, né? Eu quero outra coisa para a minha vida. E aí, você, quando saiu da empresa, você já sabia qual era o caminho? Ou... Não, eu só sabia que eu não queria mais estar naquele lugar, que eu queria explorar coisas novas e eu queria desafios maiores. Então eu tinha muito modelado na minha cabeça em ser uma executiva, né? Então eu acabei fazendo depois pós-graduação em capacitação gerencial lá na FIA em São Paulo, né? Eu dou aula lá. Então você me comentou, eu achei interessante, fiz capacitação lá e aí eu falei, não, vou para o Unibanco, vou como trainee, porque eu sabia que eu ia ter desafios maiores e ia ganhar o mundo. Então eu tinha o banco né, ele da bagagem. E aí eu sabia que eu poderia ser transferida para qualquer lugar do país. Então eu precisava disso, eu precisava sair do ninho, né? Perfeito. E aí eu acabei assumindo a gestão na época da Fininvest, que era uma marca do Unibanco. E eu acabei sendo transferida para São José do Rio Preto, a minha primeira agência. Saiu totalmente mesmo de tudo, né? Totalmente de tudo. Então, assumi a agência, eu era responsável pela equipe, eu tinha 7 pessoas. E foi uma época de grande expansão do Unibanco com a Fininvest. Era a época das propagandas no Faustão, sabe? Que tinha o jingle lá, quem diz que não dá, a Fininvest muito dá. Conhecida, muito, né? muito. E era uma época que o mercado de financeira estava crescendo muito, começou a abrir muita financeira. E o meu segundo desafio nesse universo, né, corporativo, foi que logo de cara eu precisei assumir mais 3 agências. Então, já deu um salto. Já deu um salto. Então, eu tenho que agradecer muito a experiência que eu tive no Unibanco, porque lá que eu aprendi a ser líder mesmo. Então, gerenciar pessoas, processos. Eu tinha, com a experiência da empresa da minha família, algo muito mais teórico. Por ser uma consultoria, é quase que uma universidade, né? Tudo é mais... teoria mesmo, né? Tudo muito organizado. Exatamente. O dia a dia da empresa não é assim. Não é. Então eu vivia, e também por ser filha, né, do dono, tal, eu vivia um ambiente que era quase uma extensão universitária, assim. Então a gente fazia muita pesquisa e era um mundo muito mais teórico. E quando eu fui para o banco, eu caí na chuva, né? Então era um dia a dia mais prático, com problemas muito mais mundanos, né? Coisas simples e até questões de perigo, né? De assalto, porque a gente recebia conta, era como uma agência mesmo, né? Enfim. Ainda tinha dinheiro, né? Dinheiro, tinha que bater o caixa todo dia, tinha que ver se todos os meus caixas não tinha quebra de caixa, se não tinha funcionário desviando. Tive um monte de problemas com desvio de funcionários, então tive que receber auditoria. Ou seja, foi um banho de loja mesmo, né? Foi assim, ótimo. É interessante que, né, acho que todos os profissionais que crescem na carreira, em qualquer uma das áreas, você entra pelo conhecimento técnico, pela área técnica, mas em determinado ponto da carreira você vira líder.
E aí, não é mais o técnico, é gente. É gente. E gente, eu estava comentando nas outras entrevistas aqui, gente é complexo pra caramba, né? Muito. Muito. Porque eu falo, nós somos casados, né? Tem lá o seu marido, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, e a gente convive 2, 3 horas por dia com eles. E ainda dá problema. Sim. Agora, você vai para a empresa, você convive 10 horas por dia com um tanto de gente que você nem conhece direito. Totalmente diferente, com pensamentos opostos, né? E as pessoas, assim, eu vejo isso muito. Você falou da pós-graduação na USP, quero que você fale em que você fez. Mas, assim, mesmo cursos de administração, eu sou formado em administração, você tem lá uma disciplina de RH, mas ela não te ensina a liderança. Não. Né? Ela te ensina a teoria de gestão de pessoas, mas não a liderança. A liderança é outra coisa, é outro mundo. Exatamente. Eu acho assim, nada como você vivenciar, né? Sim. Porque na teoria, quando eu fiz a capacitação gerencial lá na USP, a gente tinha matérias de RH, de marketing, era uma visão geral, né? Como uma administração geral mesmo. Mas quando eu fazia o paralelo isso do meu dia a dia, você vê que tem muita coisa que, na prática, é totalmente diferente, né? E você tem que meio que adaptar as coisas. Essa, sabe que é uma grande discussão que existe na educação, né? Eu tenho essa minha atuação como professor. Os cursos, e não é só o de administração, cursos de marketing, cursos de publicidade e propaganda, eles não estão conectados com a realidade. A realidade está aqui girando e você está falando de teorias de 20 anos atrás. Exatamente. No branding isso deve ser uma coisa muito presente. É, isso mesmo. Bom, aí você entrou no mercado de trabalho, saiu lá da empresa, foi para um negócio completamente novo. 3 filiais, fiquei um bom tempo em outra cidade, em São José do Rio Preto. Eu acho que esse aprendizado, né? Eu sei que sua filha teve a oportunidade de ir para outra cidade sozinha, outro país sozinha. Como isso constrói a gente, né? Você está numa cidade que você não conhece ninguém. Exatamente. Você tem que se virar. Exatamente. E você tem que construir seus laços, os seus parceiros comerciais. Então, é um desafio muito grande, mas foi muito bom. Sim. Eu aprendi, e o banco proporcionou também muito treinamento de liderança. E eu lembro que eu tive um treinamento que até hoje eu lembro como se fosse hoje, assim, foi muito produtivo. De como você dá feedback, como você demitir um funcionário. Então, é um dos momentos mais cruéis da liderança. É muito cruel, porque é uma situação constrangedora, é difícil, principalmente quando não há um motivo real. Exato. E vem de cima, você não tem atuação. E tem uma outra coisa que eu acho que para mim foi extremamente desafiador, e que demorou, viu? Eu acho que essa ficha caiu agora, há uns anos atrás. É que eu saí de um ambiente onde eu era a dona do negócio e fui para um ambiente onde eu era uma peça e eu agia como se eu fosse dona. Então tinha algumas circunstâncias e algumas políticas que eu ficava doida, tentava defender com unhas e dentes para o meu regional, para o meu diretor, fazia, né? Mas eu não tinha ação sobre isso. Você não tem a liberdade, a autonomia. Não tem autonomia. Isso me deixava um pouquinho... Sim. Quando a gente pensa em grandes empresas, isso faz um sentido, né? Porque você tem uma empresa como era a Fininvest no Brasil inteiro, você não pode ter cada uma de um jeito diferente. Não, tem que ter padrão. Isso, por outro lado, né, isso é uma característica das grandes empresas, é aquele conceito da burocracia lá que a gente estuda em administração. Isso, por outro lado, engessa a possibilidade de você trazer melhorias, né? A gente vê que o marketing digital, o mundo digital, não vou nem falar o marketing digital, o mundo digital hoje, ele demanda empresas que sejam mais rápidas nessas mudanças. Velocidade, inovação, tudo é importante. Exatamente. Diferente dessas empresas tradicionais. Bom, você já me contou aqui 2 momentos marcantes, né? Deixar a empresa da família. Sair do ninho. E interessante, né? Porque vai batendo algumas coisas. Você falou da sua formação em TI, né, em informação, né, em tecnologia da informação, e não é que foi uma perda. Não, eu sempre falo uso isso pro muito meu filho. Hoje, inclusive no marketing. Fala isso pro meu filho, assim, qualquer curso que você queira escolher, não tem problema, você vai fazer. Não vai ser sua profissão. Um dia você vai mudar, você vai ficar com isso 2, 3, 4 anos, mas tudo que você aprendeu ali vai ficar. Com certeza. Vai ser importante para você no futuro. Depois você falou, né, dessa experiência no Unibanco, que também, né, foi
muito intensa, porque você já entrou e logo depois já assumiu três filiais. E eu fiquei 7 anos no Unibanco. Gerenciando gente. Gerenciando gente, outras cidades, né, viajando de um lugar para outro, produtos novos. E aí eu passei pela fusão do Itaú Unibanco. Então, quando eu saí de licença maternidade da Sofia, da minha primeira filha, foi exatamente o primeiro dia de licença maternidade foi o dia da fusão. Eu liguei a televisão, eu estava em casa, meu primeiro dia de licença, liguei a TV e descobri que a empresa que eu trabalhava tinha acabado de... E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Será que vai ter lugar para mim quando eu voltar? Eu passei por um processo de fusão também na Ambev, e eu era da Brahma, né? E tem muito isso nas fusões empresariais, né? São duas culturas completamente diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. E que uma vai sobressair. Não tem jeito. Né? Exatamente. E no caso do Itaú Unibanco, o Itaú acabou sendo a cultura que ficou. Né? Quando eu voltei de licença, eu tive que me adaptar à cultura do Itaú. Uma cultura completamente nova. E essa mudança tem a ver com o seu outro momento marcante da carreira, que é abandonar o mundo executivo e ir para o empreendedorismo? Tem a ver. Quando eu voltei de licença maternidade, eu voltei muito focada em continuar minha carreira, mas a vida real é diferente com o filho, né? Então, a maternidade foi uma hora que me deixou em crise mesmo, porque ao mesmo tempo que eu queria seguir aquela minha visão executiva, de galgar cargos dentro do banco, eu também tinha um lado mãe muito presente, sabe? E numa cidade longe da minha família, porque eu já estava em Ribeirão Preto, sem apoio, né, rede de apoio. Então teve uma hora que eu tive que optar, tomar uma decisão. E o meu lado mãe falou mais alto. Isso é mais comum entre as mulheres, isso é uma coisa muito discutida quando se fala da carreira feminina, mas eu passei por algo muito parecido. Assim. Teve um período, né, em que eu viajava muito dando treinamento. E o Theo era pequenininho. Né? E aí teve um momento que, conversando com a Giovana, a gente chegou à seguinte conclusão: olha, tá bom, tá dando dinheiro pra caramba, é legal, mas não tá valendo a pena. Exato. Ele está crescendo, você não está vendo ele crescer, você não está acompanhando, você não está aqui, você não vai nas coisas da escola. Você não... E não vai mesmo, não tem como. E aí você tem que tomar realmente uma decisão. Né? Eu sei que esse é um assunto que se aprofunda numa discussão. Dá para fazer um podcast só disso. Sobre isso. Muitas vezes se fala disso até como um impeditivo, eu não diria, mas como algo que prejudica o crescimento profissional da mulher na carreira dela, mas conversando com as mulheres executivas que se tornam mães, nunca assim, não vou generalizar dizer que nunca, mas na grande maioria das vezes é uma decisão tomada de forma consciente. Sim, né? Sim, sem dúvida. Na época, quando eu decidi sair do banco e empreender, e foi assim, teve um hiato, né? Eu saí do banco, eu não fui empreender logo de cara. Sim. Eu fiquei 2 anos em casa, meio perdida, te confesso, assim, porque eu não sabia se eu deveria buscar um outro emprego que eu conseguisse conciliar melhor, ou se eu deveria partir para uma carreira empreendedora. Sim. E eu tinha muito o DNA da família, né? Meu pai era empresário, então tem aquele comichão de autonomia, que eu não via essa autonomia, né? Você tinha esse know-how, né? E eu tinha o know-how, exatamente. Então, eu passei por 2 anos, eu fiquei em casa, até tentei achar um lugar de só ser mãe 24 horas por dia, mas aquilo não me fazia feliz. Eu sentia que o mundo estava rodando e eu estava parada. Eu queria novidade, aí comecei a fazer serviço voluntário, comecei a fazer outras coisas. E aí eu acabei fazendo um processo de coach de carreira, que foi muito importante para eu me encontrar. Porque eu tinha que desconstruir aquele sonho da executiva, daquele modelinho que eu tinha. Grande empresa. De grande empresa, de sair na capa da Exame, né? Aquela coisa de taieiro. Eu falo que o executivo, você passou por isso, eu passei também, ele tem um sobrenome, né? O nome dele é Nileide da Fininvest. Exatamente, então, exatamente. E quando você sai desse mundo corporativo, é um choque, porque deixa de ter o carro, deixa de ter o computador, deixa de ter o nome, deixa de ter o respeito que você tem das pessoas. É muito chocante. Você precisa se repensar. Você perde um pouco a sua identidade, assim. E eu senti muito isso. E eu tinha
uma criança pequena, uma criança de 3 anos e uma de alguns meses, né, que aí a Melissa já tinha nascido, para criar. Então eu tinha que me encontrar, eu tinha que entender qual era o meu lugar ali, né, nesse espaço, porque eu também percebia que eu precisava ser produtiva, que eu precisava construir algo meu enquanto profissional, né? Eu vejo muito essa questão, né, da maternidade, como você está discutindo, e ela não pode, ela é importantíssima, mas ela não pode também te anular, né, como pessoa. Exatamente. Às vezes a gente vê, e aí saindo completamente do negócio de negócios e falando de relacionamentos pessoais, a gente vê às vezes alguns casais em que uma das pessoas se anula, deixa de ser, né, quem ela é. E isso é fundamental. Eu acho assim que a gente é muito aquilo que a gente deixa de legado, né? Que você deve ter muito prazer, muito orgulho. Daqui a pouco nós vamos falar de brand. Quando você vê uma marca que você criou, né? É ótimo, dá um calorzinho. Dá um calor, né? E eu acho que isso é muito importante a gente não deixar isso de lado, né? Agora, você também é louca, né? Já foi empreender no marketing digital, que era uma coisa que, assim, é uma coisa extremamente rápida, extremamente competitiva. Isso, de velocidade, louca. Uma doideira, verdade. E foi interessante porque, assim, depois do meu processo de coach de carreira, eu percebi que eu queria juntar alguns conhecimentos que eu já tinha. Sim, da TI, e a questão do marketing era algo que eu me identificava bastante. Sim. Eu descobri que eu gostava muito mais de gente do que de máquina, né? Sim. Desde então. E aí eu falei, quer saber, eu vou... E estava começando muito o marketing digital, muito pelo lado do tráfego pago, sim, né? Sim. Então, o meu início no marketing não foi por branding, foi através de tráfego pago. Sim. Então, eu fiz curso de web designer, desenvolvimento de site, depois fiz capacitação. Aquele seu background lá ajudou demais. Uhum. Aí eu fiz curso de Google Ads, de anúncios, né? E aí comecei a trabalhar com tráfego pago, depois comecei a trabalhar com lançamento de infoproduto, e foi através disso que eu entrei no mundo do marketing. Então deixa eu pegar um ganchinho aí. É doida e meio, né? Pegar um ganchinho exatamente para a gente começar a explicar um pouco, né? As pessoas começarem a compreender, assim, o que é o mundo digital, as redes sociais, a internet, o Google, a inteligência artificial, são ferramentas. Uhum. O marketing digital é tudo isso que você falou aí, né? É a criação do site, é o funil de vendas, é o tráfego pago, as propagandas pagas, né? O Google Ads e tudo mais. E existem agências especializadas nisso que vão fazer isso e fazem muito bem. E existe uma outra coisa que é o brand. Exatamente. Então explica pra gente o que é esse conceito. A diferença, né? Olha só, o branding, ele é uma disciplina que existe dentro do marketing, né? Mas a preocupação do branding, ela está muito mais ligada à estratégia do negócio. Então o branding, ele está ligado ao propósito daquela empresa dentro do mercado. Então, o radar do branding, ele está muito mais voltado para o consumidor, para o comportamento do consumidor, o que o meu potencial cliente espera do meu trabalho, do meu serviço, do meu produto. Então, e é isso que me fascina no branding, porque eu consigo pegar toda a minha experiência empresarial, desde a época de treinamento, desenvolvimento, e perceber qual é o lugar do branding, né, para uma determinada empresa cliente minha. Eu gosto muito de dar um exemplo até bem simples disso, né? Não que isso seja o branding, mas é só uma característica que faz parte do branding. Quando você pega prestadores de serviço, por exemplo, um advogado, se você vê aquele advogado com um terno mal cortado, feio, chega no escritório dele, as mesas estão caindo. Você vai ter uma imagem dele. Fala, será? Né? Então, a imagem pessoal, a imagem do local, o site, tudo isso, não que isso seja o brand. Não, mas ele faz parte do universo do... Isso, exatamente. Eu gosto muito do João Branco, que ele foi líder do McDonald's muitos anos, né? E eu sigo ele, e ele fala uma frase que eu acho fantástica,
que é assim, o branding, ele é responsável por você continuar vendendo, mesmo quando você para de anunciar. Por quê? Porque quando a marca vende por si só, ela já criou uma imagem e ela já tem um posicionamento no mercado de confiança. Sim, então, quando a gente está construindo uma marca e construindo branding, a gente está construindo a confiança que aquela empresa tem no mercado, né? Esse exemplo a gente pode... a gente vive ele todos os dias, né? Você vai num shopping e tem lá, por exemplo, vou citar qualquer marca aqui, um Adidas ou um Nike, e tem um outro tênis tão bonito igual, mas ele é de uma marca que você não conhece. Você fala, esse aqui é um pouco mais caro, mas eu vou pagar esse. Né? Exatamente. E a percepção, a marca tem muito a ver com essa percepção de valor. É o que você falou. Mesmo não fazendo propaganda, tem marcas que não precisam fazer propaganda. Não precisam. E que são sinônimos até do produto. Sim. Igual a Bombril, né? Sim, exatamente. Bombril virou sinônimo de palha de aço. Então tem vários exemplos. Gillette, né? São marcas que viraram sinônimo de produto. E no mundo digital, né? Aí, separando o marketing digital isso. do mundo digital, as redes sociais, a internet, tudo... nós temos que construir essa marca o tempo todo. Isso, então aí é que entra a diferença entre o branding e o marketing. Então, o branding eu estou tratando de imagem e de posicionamento de uma determinada empresa, só que eu posso ter ferramentas. Uma das ferramentas que eu tenho é o marketing digital, que é você divulgar a sua marca através do digital. Eu tenho também o marketing tradicional, que eu também posso divulgar. Tenho marketing de influência, tenho marketing de eventos, enfim. Aí eu tenho inúmeras ferramentas que eu vou montar estratégias táticas para divulgar minha marca e melhorar a relevância e criar essa atmosfera. Então, normalmente está muito relacionado o branding com o marketing, porque o marketing é a prática, é o que você realmente faz de ação. E o branding, isso, exatamente, o branding é um planejamento, né? Sim. É algo mais estratégico que você desenha para que aquela marca tenha o peso que você quer que ela tenha. E assim, aí eu vou te falar uma experiência minha, né? Eu sou do mundo pré-digital, né? Nós, né? mundo pré-digital. E interessante, né, que assim, mais uma vez aquilo que você falou dos caminhos que a vida vai levando a gente. Teve um momento na minha carreira que eu participava de um programa de rádio, eu tinha lançado um livro, e eu comecei a construir isso num momento, não é pré-internet, mas a internet era muito, o YouTube era pequenininho, eu estava começando, não era, o que não tinha, as redes sociais ainda eram Orkut, o Facebook estava começando, outra coisa. Eu tinha também. Não tinha essa visão ainda. E depois eu fiquei muito tempo fora disso, porque me direcionei para a consultoria, para poder ficar mais junto da família. E agora, né, que eu tento voltar para isso, eu falo, cara, eu não entendo nada. É um outro mundo, né? Eu não entendo nada. Você falou de infoproduto, né? Eu criei aqui, gravei um infoproduto, coloquei nessas plataformas de venda e tá lá parado, porque eu não sei o que fazer com ele. Né? E isso é uma coisa... É um frisson, né? Na verdade, assim, todo dia tem uma novidade. É um baita desafio. Que eu percebo, agora trazendo para as empresas, é o seguinte, né? Tem muita empresa que está muito perdida nisso. Então ela quer eu quero fazer marketing digital. O que você quer fazer? 2 postagens no Instagram que você não tem. Pois não faz sentido, né? E eu vejo isso todo dia, viu, Fabiano? Porque muitas pessoas procuram a ROI com essa demanda. Eu preciso fazer rede social. Aí, porque tem muita empresa que faz muito sucesso e não tem rede social. Sim, né? Tem muito negócio que não está no digital. Ele usa outras estratégias. Sim. E aí, às vezes, esse empresário fala assim, não, eu preciso estar no digital. Você cuida da minha rede social? Não, tá bom, eu posso cuidar da sua rede social. É um trabalho que eu faço. Mas por que você quer cuidar? Porque se ele não tiver clareza e se a gente não tiver certeza que esse é um canal de
que faz sentido para aquele negócio, não tem por que ele investir nisso, né? Então, fazer post não significa que você está no digital, você entende? Então, muitas empresas ainda têm essa ilusão de que é só estar lá fazendo post que está tudo bem. Tá tudo bem. E assim, o brand, né, ele também tem que estar adequado à plataforma, ou local que você está, né? O que você falou. Isso. Existe o marketing tradicional, ainda existe rádio, ainda existe TV, ainda existe, exatamente, né, as lojas físicas. E ali você tem que ter um branding, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo daquela loja de pijama, lingerie, acho que é NN que ela chama, que você passa no corredor, você sente o cheiro, tem uma loja dessa aqui. Então, falam do marketing olfativo, né? Que também é uma também disciplina. Faz parte disso. Exatamente. E eu vejo que, assim, às vezes, e eu sinto essa dificuldade, ajustar a linguagem. Assim, o LinkedIn é uma linguagem, para quem é profissional, o Instagram é outra linguagem, o YouTube, talvez porque eu use mais o YouTube, eu consigo entender um pouco mais a linguagem dele. Né? Mas, e é mais educativo, né? O YouTube é mais educativo. Sim. Eu vejo que ele tem um outro viés, né? Não é só, o Instagram é muito comercial. Isso, exatamente. Agora, olhando para o mercado digital, não estou falando de marketing digital, é para o mercado digital, porque é aquilo que você falou, existem empresas que ainda vivem fora do digital, tranquilo, tudo bem. Mas isso tem se tornado cada vez mais uma questão importante para as empresas. Sim. E grande parte das oportunidades de novos negócios estão no digital. O digital você tem uma capacidade de escalar um negócio muito diferente. Como que o branding... qual o papel do branding nisso? Tem um ponto que eu queria retomar antes de responder a sua pergunta, que é muito importante. O digital, ele é tão popularizado porque tem uma questão com ele. Ele é mais barato, sabe? Então, assim, quando você percebe que você monta um plano estratégico, que você quer divulgar e posicionar uma marca, quando você vê as ferramentas do digital, os investimentos que você precisa fazer do digital para divulgar essa sua marca, e você compara com algumas mídias tradicionais, o digital é muito mais acessível. E ele ainda tem uma capacidade, e aí entra o nome da sua agência, Roy, de você medir. Medir, exatamente. Com muito mais facilidade. Então, eu acho que sim, existem negócios que vão ficar longe do digital, talvez sim, mas a tendência é de que você use esse canal por ele ser mais barato e você conseguir medir melhor, né? Talvez não só o digital, mas um misto desses dois. Então, os pequenos negócios se beneficiam muito disso. Ele não faria nada? Não faria nada, né? E aí tem um outro ponto também, que muita gente acha que branding é só para grande empresa, né? E, na verdade, o branding, você pensar na gestão da sua marca, porque traduzindo branding para o português, gestão de marca, é para qualquer um, inclusive para quem é MEI. Porque pequenos prestadores de serviço, exatamente. Então, assim, pequenos movimentos que você faz cuidando do seu negócio e pensando em perpetuar o seu negócio como uma marca, né? Mesmo que essa marca seja o seu nome, ele no digital ele é mais acessível, né? Então, acho que sim, o digital é bacana. E onde que o branding entra no digital? Aí, voltando para a sua pergunta. Ele entra como uma ferramenta de comunicação e posicionamento. Então, da mesma forma como antigamente, quando não tinha o digital, você tinha que se comunicar e você usava outdoor, usava o carro de som da pamonha, não é? Usava o rádio, as comunicações no aeroporto e tal. Hoje, você tem uma rua aberta que é o digital. Então, as mesmas coisas que a gente utilizaria de posicionamento, de falar com o seu público consumidor, dizer que você resolve uma dor que ele tem, você usa para o digital. E aí tem estratégias que você pode montar para cada uma das mídias. Então, se você vai usar o LinkedIn, porque o seu negócio é mais B2B, você precisa se comunicar como aquela plataforma. Mais profissionalmente. Exatamente. Se você vai usar o Instagram,
você tem que se comunicar como aquela plataforma se comporta. E aí você também tem que estudar como que cada plataforma vai se comportar aí no seu negócio. Deixa eu fazer 2 comentários sobre isso aí. Há muitos anos atrás, eu tinha uns 5 anos de idade, eu estava conversando com um amigo meu que tinha uma agência de publicidade tradicional, aquelas antigas, e estava quebrando. E com muitas agências quebradas. Muitas. Né? Muitas. Mudou muito o perfil das agências. Aquela tradicional zona que ela era vivia, enorme, era 360 agência. E ela vivia tanto do cliente quanto das mídias que pagavam para ele. Isso, verdade. Tinha todo esse lado. E aí eu pergunto, cara, mas para mim não faz sentido. Por quê? O que aconteceu? O Theo seguia um menininho que fazia unboxing, né, de Lego. E ele era apaixonado por aquele negócio. E o menininho tinha 6, 7 anos de idade, ele também tinha mais ou menos essa idade. E o menininho, um dia eu lendo uma coisa, canais que mais faturaram no ano passado. Aí apareceu lá, não lembro o nome do menino. Canal tal, desse menino, $50 milhões. Que verdade isso. Que isso? Aí conversei com esse amigo e ele falou assim, deixa eu explicar. Marketing tradicional é isso que você falou do ser mais barato. Eu vou fazer uma propaganda para passar na TV, só de produção, eu vou gastar R$1 milhão de produção. Aí para comprar 30 segundos na TV, eu vou usar mais R$3 milhões. E eu não sei quem está assistindo, não sei quem está vendo, se o cara prestou atenção, se ele foi no banheiro ou não. Esse menininho aí, olha só, a Lego chega para ele e fala assim, toma aqui um brinquedo para você e toma $50 mil, $100 mil, para você fazer um vídeo de 10 minutos. Quem vai assistir esse vídeo? O público-alvo. É o seu filho, que tem 7 anos, que vai assistir. Sim. E daqui a 2 anos, esse vídeo vai estar lá. Por isso que o digital, né, nesse sentido, é o que você falou, é uma questão muito mais barata nesse sentido e possibilita que as empresas estejam. Mas, aí eu queria pegar comentar uma outra coisa e fazer essa pergunta para você, que é algo que eu não entendo, tá? Eu fico assim tentando entender. Eu concordo com você, eu já atuo há bastante tempo no LinkedIn, hoje eu tenho visto que ele está se perdendo um pouco, o pessoal colocando muita política, até coisa, mas tudo bem, continua sendo um pouco mais profissional. Mas, como que você me explica o que funciona, o que viraliza, às vezes é a coisa mais absurda do mundo. Aí você vê um cara do outro lado com um conteúdo legal. TikTok é um bom exemplo disso. É uma plataforma importantíssima hoje. Sim, principalmente para o público mais jovem, né? Aí você vê o cara fazendo algo extremamente organizado, nada. Aí vem um louco lá, fala uma coisa absurda, o negócio explode. Então, a gente tem estudado muito esse comportamento e assim, ainda a gente não tem resposta completa, porque você deve ver que o algoritmo muda o tempo inteiro, né? Do Instagram, muito, e de outras plataformas também. Mas assim, o que a gente tem percebido é que algumas plataformas, elas estão muito voltadas para entretenimento, né? Então, por exemplo, o TikTok, o Instagram, quando você tem algo de entretenimento, divertido, engraçado, né? Ou de bichinho, bichinho também faz um baita sucesso. Ele tem uma penetração maior, assim, organicamente ele vai, o algoritmo casa com isso mais fácil e te expõe melhor dessa forma. Tem um documentário muito legal na Netflix sobre isso, né, que mostra como as redes sociais te prendem. Isso, exatamente, e aí o estímulo, né, de você ficar vendo lá de novo e clicando e vendo outro. No LinkedIn a gente ainda vê uma coisa mais corporativa, né? Então agora muito também usado pelo RH, né, para recrutamento e seleção e tal, mas ainda um diálogo mais B2B, assim, mais de empresa e tal. Mas a gente passa por uma transformação todos os dias, né? Então os algoritmos vão mudando, o comportamento mesmo do consumidor vai mudando, o público também se comporta completamente diferente, né? Então, se você observar os nossos filhos, como eles se comportam no Instagram, é diferente de como a gente se comporta. Eles não postam nada. Eles não têm feed, eles só têm stories, né? Eles não têm feed. E às vezes é uma foto, mas é tudo stories. Então isso mostra um pouquinho do comportamento. A gente brinca às vezes com o Theo assim, mas não vai postar nada, ele fala assim, que coisa velha. A Sofia fala isso, que coisa velha, é isso mesmo. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo
esse momento de transformação, né? Então, a gente não consegue aprender a usar essa plataforma e falar, pronto, aprendi. Você tem que mudar. E agora, com a inteligência artificial dentro da Meta... Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas já que você entrou nela, eu vou te perguntar isso. Que tendência que você vê nesse mercado então... e como essas tecnologias, principalmente, porque essa eu acho que é a grande discussão que todo mundo está tendo hoje, né? Sim. Como a inteligência artificial vai me impactar. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu produzo conteúdo para escolas. Hoje já tem inteligências artificiais especializadas em criar questão de prova. Isso aí. Então eu não preciso mais fazer questão de prova. Né? Então, já ou você vai ter um belo assistente. Eu vou ter um belo assistente. Já é um impacto direto no meu negócio. Sim. Né? Então, o que você vê no futuro do branding também, né? Sim. Nesse sentido. Não estou falando do marketing, mas como o branding vai aproveitar essas tecnologias e não ser engolido. Eu acho assim, o que a gente tem visto, primeiro que é um desafio, né? Porque as novidades são diárias, a sensação, eu falo para minha sócia assim, eu tenho a sensação que eu tô sempre desatualizada. E não é sensação, a gente tá sempre desatualizado. Tem sempre alguma coisa que você não viu, por mais antenado que você seja, né? Então assim, eu acredito muito que a inteligência artificial vai ajudar muito na questão de produtividade, Sim. Né? Então, assim, algumas coisas que eu levava uma semana para produzir, com o uso dessas ferramentas, eu vou levar muito menos tempo, né? Mas tem um conhecimento por trás que... Exatamente. Então, ela por si só, ela não é suficiente. A estratégia, a sacada... aquela coisa que você desenvolve, que o ser humano desenvolve, Sim. ainda não é ela que vai fazer. Então, ela serve como um bom assistente. Isso é o que eu vejo hoje. Mas, assim, quando a gente parte para a parte visual, né? Então, a gente tem ferramentas que fazem produções de vídeos e mesmo interações que você precisava de um mês, uma semana. Há um tempo atrás, por exemplo, para você fazer uma fotografia de cama, mesa e banho, você tinha que montar um cenário. Vamos supor que você tem que fazer um catálogo, que é na área do branding, né? Um catálogo de cama, mesa e banho para uma loja de M. Martin, por exemplo. Você tinha que montar um cenário. Contratar um fotógrafo. Com todo mundo. E aí você não ia ter só o mesmo quarto. Então você tinha que ter 2, 3 quartos. Então imagina, às vezes você tinha que transportar os móveis. Você tinha que, produzir aquilo ali. Hoje, se você pega uma boa ferramenta que monta cenário sozinho, olha o que você economiza, Perfeito, né? Então, fica mais acessível até para aquela pequena lojinha. Então, assim, eu acho que democratiza muito. Por outro lado, tem impacto, porque aquele transporte, aquela produção envolvia 15 pessoas, agora vai envolver 2, 3, né? E eu vejo uma coisa, assim, eu tenho estudado muito esse assunto e lido bastante sobre isso, porque, assim, profissionais mais experientes, como você, como eu, a gente tem um know-how que a gente adquiriu ao longo dos anos, uma bagagem. Uma bagagem que faz uma diferença na hora de saber o que vai funcionar ou não. A gente pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta. O que me preocupa é o profissional que está entrando hoje, e eu vejo isso muito nos meus alunos de graduação, a pessoa que está entrando hoje no mercado de trabalho, que não vai ter o aprendizado. Isso. Então, eu acho que o impacto dessas tecnologias, a inteligência artificial é uma delas, mas dessas tecnologias está muito mais nas funções operacionais, mas que elas eram fundamentais para formar os profissionais. Exato. Eu tenho a visão assim, Fabiana, é interessante, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas gerações mais novas, porque eu percebo eles muito focados em aprender a usar a ferramenta. Então, assim, eu sei usar a ferramenta X, eu sei usar a RD Station, eu sei usar o Instagram. Só saber usar a ferramenta não é suficiente. Isso é automatizado, né? E eu percebo que às vezes eles não têm essa clareza. Quando você entende que a ferramenta é um instrumento e que você precisa ter
a estratégia, o pensamento, né, a inovação, pensar em coisas novas, aí sim é um bom uso. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para os mais novos que a ferramenta é só uma ferramenta, que ela vai mudar, ela pode até deixar de existir, muito provavelmente vai vir uma outra que vai substituir, e se você só sabe usar essa ferramenta e não sabe como usar, né, não adianta nada, você não tem conhecimento nenhum. E às vezes você fica preso naquilo e morre como profissional. Exatamente. Bom, agora voltando à pergunta que eu acabei pulando aqui. Conta um caso real da agência, né, de uma empresa que vocês fizeram essa construção para a gente entender né, o contexto como um todo. Perfeito. Então, o ano passado a gente teve vários projetos muito bacanas, assim, eu vibro, né, eu adoro, eu sinto que é um pouquinho filho meu também, eu adoro criar marcas, assim, e acho que um case bem bacana foi o da RP Mob. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma empresa de transporte, né, que cuida de transporte, né? Do transporte. Na verdade, ela gerencia, né, o tráfego e o transporte, que chamava Transerp, e eles passaram por um processo de inovação, né, de tecnológica e tal, e eles queriam mostrar isso de uma forma na própria marca, né, e aí a gente passou pelo processo de fazer um novo nome, que é naming, né? E a Transerp deixou de ser Transerp, passou a ser RP Mob, e a gente desenvolveu também. É algo bem complexo, né? Mudar nome. Muito. Né? Não, ainda mais numa empresa tão antiga, né? Uma empresa que é do município, né? É uma autarquia, enfim. Está no cotidiano das pessoas, mas tinha um propósito muito grande, que é mostrar toda a parte de inovação. Então, eles precisavam mostrar as transformações tecnológicas que a empresa estava trazendo. E isso é uma coisa interessante do brand. Deixa eu te cortar, desculpa. Imagina! Bate-papo, a gente vai cortando aqui. É isso mesmo. O brand ele tem muito isso, né? Seja pela cor, seja pelo logo, seja mostrar para o consumidor o que vocês podem esperar da minha empresa. Exatamente. Né? Acho que esse exemplo da RP Mob é legal. Então foi muito bacana, a gente não gerencia, né, o marketing da RP Mob, mas a gente participou do projeto do novo nome e da nova marca. E aí eles tocam lá com a equipe deles. E teve uma cliente também muito bacana, que foi a primeira cliente internacional da Roy, do Canadá, que é uma brasileira, que tem um estúdio de estampas têxteis. Ela só trabalha com cama, mesa e banho, criando estampas e texturas. É uma designer. É uma designer de área têxtil específico. E ela está criando um estúdio novo lá no Canadá, e a gente fez todo o plano de comunicação, a gente estudou os arquétipos da marca, a gente desenvolveu o tom de voz que ela vai usar na comunicação da marca, porque a logomarca em si nós apoiamos, mas como ela é designer, ela que desenvolveu. Então a gente fez uma espécie aí de design thinking, sabe, para ajudá-la. Então foi ótimo, porque foi o nosso primeiro cliente internacional, espero que de muitos, né? Mas tiveram muitos projetos bacanas, e o ano passado foi um ano muito marcado por rebranding, né? Sim. A gente teve o rebranding do Itaú, que foi muito falado, teve o do Inter também junto, teve muitos cases de rebranding. Eu acho que a pandemia levou um pouco a isso também, né? E a forma como as empresas comunicam essas mudanças de valores e de propósito através do rebranding, né? Então a gente tem vários casos ano passado, mas da Roy especificamente que marcou foi esses dois. Bom, agora vamos mudar completamente aqui. Você falou aí do branding, legal, agência, entendemos os conceitos. E empreender? Porque empreender é uma coisa louca no Brasil. Eu tive uma experiência durante um tempo de dar consultoria no Sebrae para empresas que chegavam lá com um problema, né? Tô quebrando. Sempre, né? Sempre, isso. E aí, o que é empreender? Quais foram as dificuldades? Quais foram os momentos marcantes dessa carreira de empreendedor? Vou te falar uma coisa, eu entrei no empreendedorismo com uma certa arrogância. Porque como eu já tinha a experiência da empresa do meu pai, já tinha vindo do banco, tinha os conceitos teóricos todos na minha cabeça,
Eu falava, não, mas não é possível. Eu vou cuidar de uma empresa desse tamanhinho, Sei né? tudo. Eu sei o que fazer. Doce ilusão. Então, assim, é um dia de cada vez. Eu acho que é muito importante você ter humildade de perceber o que você não sabe fazer direito, né? Perfeito. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive nesses anos aí, que agora já faz pelo menos 7 anos, né, que eu sou empreendedora, desde que eu deixei 7, não, faz mais de 10 anos, né, porque a Sofia já tá com 16, então, mais de 10 anos que eu tô empreendendo, você tem que ter humildade, porque assim, você não é bom em tudo, e às vezes você acha que sabe algo e você sabe teoricamente, mas na prática, no dia a dia, as pequenas decisões, elas fazem toda a diferença. Então, assim, hoje eu olho muito para mim e tento entender no que eu sou boa e no que eu não sou boa. Sim, perfeito. E às vezes, assim, você tem um sócio que te completa. Isso, e é muito, e assim, é interessante porque o natural é a gente se associar a pessoas que são parecidas com a gente. Perfeito. E na sociedade, o bom é você ter um sócio que não é parecido com você, né? Porque se você é bom num negócio, ele tem que ser bom em outro, né? Então, e se nenhum dos dois é bom em alguma coisa, traz alguém de fora. Traz alguém de fora, parcerias. Então, assim, eu gosto muito de empreender. Eu sou muito feliz com o empreendedorismo. Sim. E aprendi a costurar networking, aprendi a saber, se eu não sei fazer, eu sei quem sabe, né? Então eu acho que isso é muito rico e ter humildade de falar, não, nisso eu não fui bem e entender que tem ciclos, né? Então assim, às vezes o ano não foi bom, às vezes o trimestre não foi bom. Todo mundo passou por uma pandemia. Exatamente, e assim, olha. E eu acho que tem uma coisa que é o que a área de marketing, ela ensina muito a gente, e mesmo quem está na área esquece, né? Você faz um produto ou um serviço para uma necessidade, não para você. Sim. E às vezes isso com o cliente é uma briga, porque ele quer fazer, por exemplo, a identidade visual que ele gosta, mas que o público que ele atinge não se conecta com aquilo. Então, fazer esse exercício de que você não está criando a empresa para você, você está criando para atender a necessidade e a dor de alguém, né? Então, ter o foco sempre no cliente é um exercício de humildade. Você olhar e rever toda a tua estratégia, rever seus produtos, tá sempre inovando. E a gente tem passado, né, por uma mudança muito grande demográfica, né? Então, os clientes mudaram. Então, você falava assim, o meu produto é para família. Tá, família antes era pai, mãe e 4 filhos. Hoje família pode ser um tanto de coisa diferente. Exatamente, né? Exatamente. Pode ser um casal com um cachorro, pode ser... Então, os conceitos mudaram completamente. Tem a questão do ciclo de vida das pessoas também, em que momento a pessoa está, né? Você deu o exemplo aqui, quando você engravidou, mudou um tanto de coisa na sua cabeça, né? Quando você teve um filho, muda um tanto de coisa na sua cabeça. Muda, a gente tem fases, a gente olha para coisas novas o tempo inteiro, né? E assim, se conecta com coisas novas. Então eu acho que é isso, assim, perceber que a mudança é inevitável e se adaptar à mudança. Legal. É um exercício. Você colocou uma coisa no meio da sua fala que eu queria retomar, porque eu acho que você é muito boa nisso e é uma coisa para a gente falar também para quem vai nos ouvir. Network. Né? Assim, eu tenho alguns livros sobre carreira e em todos eles eu tenho uma parte sobre network. Né? Mas eu falo muito do network profissional. Então, assim, toda vez que você vai fazer uma mudança de carreira, você precisa conhecer gente daquela área, porque quando você muda de carreira, sai de um negócio para outro, você é ninguém de novo, né? Você começou do zero. Exatamente. Então, eu discuto muito o network pessoal, profissional, né? Como você entra em grupos de pessoas que podem te ajudar na sua mudança. Mas você, como empresária, como agência, você tem um outro nível de network que você precisa fazer, que é o empresarial, o B2B. Né? E eu sei que você faz isso muito bem. Conta como que
é isso? Qual a importância disso para o seu negócio e como que você põe isso em prática? É fundamental. E ó, eu vou te contar que eu aprendi a fazer networking. Eu tinha acho que na nossa época, quando a gente se formou, a gente já falava de networking, sim, mas não sei se era só na minha cabeça ou se de todo mundo, eu tinha uma sensação que o networking era um grupo social. Tá? Então eu chamava uma galera na minha casa e já achava que aquilo era networking. Então a minha amiga da dança, ou enfim, aquilo era networking, né? E aí, depois que eu comecei a frequentar grupos de networking empresarial, focado em negócio, eu descobri que uma coisa são seus amigos e outra coisa são as pessoas que fazem negócio com você, né? E aí isso me caiu uma ficha. E aí eu comecei a procurar, a buscar grupos de networking empresarial. E que eu percebesse que tinha método, né? Porque quando você vai para um ambiente social, você está mais preocupado em conversar, né? Em trocar alguma coisa mais pessoal. No ambiente do networking empresarial, o foco é fazer negócio. Né? Então, a pessoa que está trocando ali com você, ela vai entender como precisa te ajudar e você vai entender como pode ajudar. Então, para mim, é fundamental. Para mim, é um canal de aquisição de cliente utilizar os grupos de networking estruturado. Você falou uma coisa interessante, né? A gente confunde grupo de amigos com network. E eu falo isso sobre o network profissional, que é assim, às vezes a gente fala assim, eu vou numa feira, e vou distribuir um tanto de cartão. E, nossa, eu fui na feira distribuir 500 cartões. O LinkedIn é outra coisa que eu vejo isso. Ali, essa semana aconteceu isso. No meu perfil tem lá algumas coisas que eu já fiz. E como eu faço coisas para algumas editoras, tem lá aniversários. Você está há tantos anos na empresa tal. E eu recebi um tanto de parabéns pelo... O cara nunca falou comigo, nunca interagiu, nada. E tá me mandando parabéns. E o LinkedIn é isso, né? Quando eu tive um crescimento bastante forte no LinkedIn durante um período, e isso eu falo do network como uma ferramenta, o network é você fazer primeiro. Você faz pelo outro primeiro, para depois o outro falar, bom, eu preciso ajudar essa pessoa também. Muitas vezes, é muito comum que a pessoa está em transição de carreira, foi demitida ou quer mudar de carreira, ela liga para todo mundo que ela conhece e fala assim, pode mandar meu currículo? Cara, a pessoa nem lembra de você. Nem lembra de você, exatamente. O network é essa presença de estar constantemente do lado das pessoas. E isso que você falou, né? Em tudo existe método, né? Em tudo existe método. Então, graças a Deus, meu lado analista de sistemas ama. Adora isso. Eu faço método o tempo inteiro na agência. A gente precisa entender assim, eu preciso fazer network. Beleza, como eu faço? O que é fazer no network profissional? Porque é o que você falou, se não tem método, fica um bate-papo. Fica um bate-papo. E assim, o nosso tempo é muito precioso, né? A gente não tem tempo para nada. Se você vai para um lugar onde é só bater papo, se você vai para bater papo, vá bater papo. Mas para você fazer negócio e aí de repente não tem resultado, eu gosto muito de uma imagem que eu aprendi no grupo de network que eu faço parte, que é a imagem do agricultor, né? E eu acho que isso é uma imagem ótima, assim. O grupo de networking, você é como um agricultor, você planta e você vai colher depois. Então, que é o que você falou, você vai lá disposto a ajudar, disposto a contribuir. E contribuir não é só gerar negócio. Primeiro que não é só comprar do colega, você tem uma rede que você pode indicar a pessoa. E segundo, que não é você já ir querendo caçar, né? Isso. Não é caçador, é agricultor, né? Então, e você pode contribuir não só indicando, mas também com o seu conhecimento. Então, muitas vezes os meus colegas de networking são de outras áreas, eu percebo, por exemplo, que tem algo de marketing que ele não se deu conta. E eu posso chegar para ele e falar, olha, você já pensou em fazer tal coisa? Não estou te vendendo nada, eu só estou te ajudando. Te dando, né, eu faria tal coisa. E a pessoa fala, nossa, é verdade. Então parece às vezes óbvio para quem é do setor,
mas é uma contribuição, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, como professor. Às vezes, eu sempre falo isso para professores novos, não parta do pressuposto que os alunos sabem tudo que você sabe. Você vai ter que ensinar o básico do básico. Isso. Às vezes, aqui na nossa conversa hoje, você falou de várias coisas de brand, de marketing digital, que para mim nunca foram, eu nunca percebi isso. Uhum. E nessa conversa, eu falo, poxa, olha, tem isso mesmo, realmente isso faz sentido. Né? Então, eu acho que o relacionamento de bater papo, que coisa, ele é rico porque você conhece pessoas diferentes. Claro, e a parte social é importante. Fundamental. Mas agora, não dá para confundir. Não dá para confundir. Eu falo assim, a minha esposa Giovana, ela é rainha do network, nunca vi, né? Se relacionar. E eu percebo, até ampliando um pouco essa discussão, que a gente vive um mundo tão corrido, o dia a dia da gente é tão coisa, que as pessoas têm buscado criar grupos em outras coisas. Então, por exemplo, a Giovana joga beach tennis. Eles não vão lá para jogar beach tennis. Não, vou para trocar. Eles vão para trocar, para bater papo, conversar. A academia é meio assim, como é que chama lá? O crossfit é meio assim. Porque o que você quer é conhecer gente, porque a gente fica enfiado no trabalho o tempo todo. Sim. Casa para trabalho, e você quer conhecer gente. O senso de comunidade, né? E assim, é importante isso. Super. Mas não é o network como uma ferramenta de aquisição de clientes. Isso aí. Então, hoje o networking que eu frequento, ele é para mim estrategicamente, inclusive eu invisto nisso, né? É estrategicamente uma ferramenta de aquisição. Então, eu tenho um canal de aquisição através de grupos de network, tenho um canal através de tráfego pago, e aí eu estruturo o meu comercial através desses canais, né? Legal. E aí tem outros, enfim, eu acho que cada negócio precisa entender quais canais fazem sentido para você adquirir o seu potencial cliente. E isso também faz parte do branding, né? Falar a linguagem certa do canal certo. Exatamente, cada canal tem uma linguagem. E aí tem uma coisa que, falando de futuro, que é muito legal, que... Eu ia te perguntar agora de futuro. Que a gente percebe que hoje existe algo no mercado que se chama growth marketing. Né? Já ouvi o conceito, não conheço ele profundamente. E aí a gente está numa área em que o marketing e vendas, eles estão casados. Sim. E porque está casado. Sim, né? Mesmo as empresas tradicionais. Sim, são áreas, e é importantíssimo, irmãs. Porque a venda depende do marketing, e o marketing ele ajuda a vender melhor, né? E até pouco tempo, muitas empresas têm uma briga, né? É culpa do marketing, é culpa do vendas. Isso, né? É impressionante nas grandes empresas. Exatamente. Isso aí. Não, o marketing não sabe o que está fazendo. Aí o povo não sabe vender. Na agência para entender o que a gente passa. Exatamente. E aí o growth veio para juntar essas duas áreas. Então, normalmente o profissional de growth marketing, ele é um profissional que entende de vendas e entende de marketing e trabalha com a união desses dois conhecimentos. Eu acho que isso é algo que é futuro, né? Eu não vejo... Eu nunca tinha entendido esse conceito como você acabou de me explicar. Né? E eu acho que é algo que tanto o profissional de marketing quanto o profissional de venda vai ter que trocar. Então, por exemplo, eu estou estudando muito a área de vendas hoje, porque eu preciso entender melhor todo o processo de venda, né? Como que ele ocorre, para eu ter essa cultura. E quem é de vendas vai ter também que colocar o pezinho no marketing e ver como é que você faz aí um funil de marketing, como é que você adquire novos leads, né? Como é que você trabalha com isso. Você sabe que um momento muito marcante na minha carreira, eu sempre fui da área comercial, sempre fui de venda. E teve um momento em que, não foi com o marketing, né, mas eu fui para a logística, que também está muito ligada à venda. E esse conhecimento de duas áreas, na verdade, eu uso ele na minha atuação como consultor, porque são pouquíssimas as pessoas que têm esses dois conhecimentos. E, então, isso sempre foi o meu produto. Né, e é o seu diferencial. É o diferencial de conhecer as duas áreas. E agora eu consegui entender, né, esse conceito que eu já tinha ouvido falar, já assisti algumas coisas, mas sempre ficava para mim assim, mas o que ele está falando aí é ferramenta de marketing digital, mas... Não é a junção das duas coisas. E eu acho que isso é uma coisa que está em transformação. Então, se for para pensar em tendência, além da inteligência artificial, eu acho que o growth também é algo que vai transformar o mercado, assim.
Aí vou fazer uma pergunta para a gente aí encaminhando para o final, porque já tem mais de uma hora. Olha lá, a gente fica aqui 3 horas. É o seguinte, um dos objetivos, né, quando eu criei aqui o podcast, eu quero, o meu filho vai participar de alguns comigo, ele vai ser um dos entrevistadores, principalmente quando a gente trouxer professores. Né? E a ideia é falar um pouco, né, para o jovem que está naquele momento de decisão, o que eu vou fazer da vida, para onde que eu vou, né, o que eu quero fazer, sobre essas decisões de carreira. E é muito legal, interessante. Eu estou começando o podcast agora, fiz algumas entrevistas e todas as pessoas falaram a mesma coisa. Eu vinha de uma carreira, eu me formei nisso aqui e depois eu vim para cá. Exatamente. Isso é interessante. Agora, se você olhasse, encontrasse a Nileide do início da carreira, lá dos 15 anos de idade, 18 anos de idade, o que você falaria para ela hoje? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem profissões que a gente nem sabe quais são, né? Os nossos filhos, quando ficarem adultos, provavelmente vão ter profissões que a gente não tem nem dimensão de que nem existem e ainda vão surgir. Então, acho que se eu pudesse voltar e falar para a Nileide da época, dos 15 anos, eu falaria para ela ter menos medo de ousar, assim, porque foi muito difícil em todas as transições, as 2 transições de carreira que eu fiz, eu sentia que eu estava abandonando alguma coisa. Sabe uma sensação assim de que eu não dei certo e preciso começar de novo? E eu acho que não é essa leitura. Então, hoje eu ressignifiquei isso. Eu acho que a gente está vivendo mais, né? Sim. Então, a gente tem oportunidades de ser muitas áreas, de ser muita gente. Sim. Teve uma fase na minha vida, Fabiano, que eu fiquei enlouquecida pelo teatro. Porque eu gostava de viver vidas diferentes, assim, sim, sabe? Então, tinha hora que eu tinha que ser um personagem, tinha hora que tinha que ser outro, tinha hora que... E aí, depois de muito tempo e depois das transições de carreira, eu percebi o que é que o teatro me encantava. Era poder viver muitas vidas, né? E aí a gente tem chance de ser muitas pessoas ao longo da nossa vida. Mas eu não sei se é coisa da nossa época, mas assim, ele tá recomeçando tudo de novo, né? Gente tinha, os nossos pais falavam muito assim, se você sair da empresa, vai sujar a sua carteira. Vai sujar a carteira, tinha isso, sujar. Imagina, os mais novos não estão nem aí, eles têm prazo para ficar na empresa, né? Eu não vou ficar mais do que 2 anos, senão eu vou cansar. Você sabe que isso, assim, isso que você falou, sou eu. Você acabou de falar. Porque eu já estou na minha 4ª carreira, e o tempo todo eu fico assim, eu tenho um amigo que diz que eu sou obcecado, ele nem fala obsessivo, eu sou obcecado, uma coisa nova. Porque assim, eu tive uma carreira na área comercial e fui bem sucedido nela, galguei muitas posições, mas chegou um dia que eu falei, eu estava doente, passando mal, sem saúde. Não faz mais sentido. Não faz sentido. Aí comecei uma carreira como professor universitário e durante uns 5, 6 anos foi muito legal, eu gostava daquilo, da aula da graduação e vivi aquilo ali 24 horas por dia. Depois eu comecei uma carreira de treinamento, consultoria e tudo mais. E foi uma carreira assim, teve um momento que eu falei, poxa, tudo que eu sonhei, eu alcancei. Não é isso. E engraçado que agora, né, eu estou num momento de transição também de novo, que é o seguinte, eu voltei a dar aula há muitos anos, desde 2009, eu dava aula só para pós-graduação. E eu voltei a dar aula para graduação. E por que eu voltei a dar aula para graduação? Porque eu percebi o seguinte, tem uma questão de pessoal, de prazer pessoal, de você sentir assim, cara, eu estou mudando a vida dessa pessoa. Quando essa pessoa Entendo completamente. 5 anos depois te encontra e fala assim, cara, sabe aquilo que você me ensinou lá? Isso aqui. Então tem a ver com propósito. O dinheiro é ruim, mas o propósito é bom. Né? E isso aqui também, essa questão de conteúdo, eu fiquei muito tempo só construindo conteúdo didático, né? Teórico, né? E voltei agora a falar um pouco também de carreira, dessas coisas, porque assim, isso também muda a vida das pessoas. Você falou a questão do coach de carreira, infelizmente esse nome foi maltratado, verdade. Né? Hoje, coach. Foi maltratado. Mas o bom coach, né? Porque as pessoas, o que aconteceu com elas, né? Elas
Pessoas que não tinham carreira, ia lá fazer um curso no final de semana e achava que era coach. Sim. Não é. Sim. Mas o trabalho de coach ou de mentoria, você pode chamar Que é de outro nome, sinônimo, né? assim, é isso que você nos falou, assim, ó, estava perdido. Exato. Porque eu fui educada para ter uma coisa, para ser de um jeito, e de uma hora para outra eu falei, cara, não é nada disso. E isso não precisa ser uma pessoa, um coach. Se você puder, na entrevista que eu fiz com o Fran, tatuador, ele estava contando a história dele, dizendo, cara, eu era vendedor de concessionária. E um dia e ele era desenhista desde pequeno. Um dia eu atendi um tatuador que estava comprando um carro, e ele falou, eu estava bem, eu trabalhava numa grande marca de luxo e tudo mais. Falei para ele, mostrei meus desenhos, e ele foi o meu, ele não usou essa palavra coach, mas ele falou assim, ele foi meu mentor. Falou, ó, vai lá inspirou ele. Ele falou, vai lá no estúdio que eu vou te mostrar o que é a tatuagem. É assim que você organiza o estúdio, é isso que você precisa ter, assim que você legal. faz, assim. E ele hoje é um cara super bem sucedido nisso. Então, essas pessoas, que pode ser alguém que você contrata, ou pode ser alguém que está do seu lado, elas são fundamentais para a gente colocar a cabeça no lugar. E você tem que estar aberto para isso, porque enquanto você está naquela consumação, né? Sim, tá certo sendo a palavra? Consumido, né? Sendo consumido. Não. Eu fui fracassado, por isso eu vou ter que recomeçar, né? Você não abre nem espaço para identificar quem são essas pessoas que podem realmente mudar. Okay. E aí, eu lembro até que uma amiga falava assim, acho que você está precisando de uma psicóloga. Mas aí não era psicóloga, porque assim, apesar de ter questões pessoais que estavam atrapalhando, né, de crenças ali limitantes, era uma questão muito mais voltada pro que eu tinha de imagem do meu futuro, que eu construí lá na faculdade, e que eu tinha que reconstruir, né? Você sabe que a minha primeira grande mudança de carreira foi sair do mundo corporativo para a educação, ela correu da seguinte forma, cada um tem seu caminho. Eu tinha tido um problema de saúde, já estava com a Giovana, tive um problema de saúde, e você começa a se questionar de tudo, né? Você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sim. Tudo bem, estou ganhando dinheiro, mas o que é isso que eu estou fazendo com a minha vida? Tá? E eu fui fazer um retiro budista. Ai, jura? Tô doida para fazer aquele retiro do silêncio. Não é aquele que fica 10 dias, eu fiquei 3 dias. E realmente aquela coisa de você meditar, e não tem nada de esotérico. Simplesmente é o seguinte, você parou ali. No primeiro dia você fica louco, porque a sua cabeça está assim, aquele problema tem que resolver isso. Aí na tarde do primeiro dia, que você já passou 5 horas meditando, você já pensou tanta besteira, já passou tanta coisa na sua cabeça, que aí você começa a parar, e aí lá pelo segundo dia eu comecei a analisar assim, o que eu gosto de fazer? O que me dá prazer profissionalmente? E eu descobri que naquele momento o que me dava prazer era dar treinamento. Eu falei, então por que não uma carreira de... E é o que eu disse, você teve essa ajuda profissional de um coach, e esse nome, por mais que ele seja maltratado, existe esse papel, existem bons profissionais. E é importante, né? Para mim foi fundamental. Pode ser uma decisão sua, mas é importante, de vez em quando, a gente se reconectar. É a busca, se reconectar e conseguir olhar para o que realmente você quer, sem peso, né? Assim, o que ser honesto consigo mesmo, né? O que realmente eu gosto de fazer, o que eu quero, né? O que eu estou fazendo só para mostrar para os outros que eu faço? Isso, exatamente. Ou porque eu falei tanto que eu queria e agora eu tenho que dizer que eu ainda quero, né? Porque eu batalhei tanto para estar aqui, mas agora eu não quero mais, né? Nada disso, então é exatamente isso. E assim, eu vejo, Leite, que e eu tenho conversado muito com pessoas acima de 50 anos, com idade, que eu falo assim, cara, nós ainda temos 20 anos. Exato. E você sabe que eu acho que as pessoas acima de 50 anos têm esse fantasma de não falar, não, eu tô velho demais pra recomeçar. Assim. Eu lembro, por exemplo, meu avô foi funcionário público a vida inteira. Meu pai, antes de empreender, ele ficou, sei lá, 30 anos na Volkswagen, né? Então, enfim, as pessoas tinham uma carreira numa única empresa de vida, né? E assim, você se aposentava com 50 anos. Exato. Hoje você não se aposenta. Não, exatamente. E às vezes a gente conversa isso, né? Assim, a pessoa fala, tô com 40 anos. Com 40 anos você não tá nem na metade da carreira. Você começou a trabalhar com 18,
Aos 40 você está trabalhando há 22 anos, mas você vai trabalhar até 65, você ainda tem 23 para trabalhar. Exatamente. Né? 25 para trabalhar. Então você não chegou nem na metade. E a gente precisa se reinventar. Porque realmente as coisas que a gente fazia, muitas delas deixaram de fazer. Bom, eu vou pedir agora, porque senão a gente não vai encerrar, para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né, sobre tudo isso que a gente conversou, sobre carreira, sobre caminho, sobre profissão, sobre como que isso está na sua vida, como essas duas coisas se falam. Uhum. E aí depois, na sequência, eu vou pedir para você já falar um pouco da agência, como que pode acessar. Perfeito. Bom, então a mensagem que eu queria deixar é coragem, né? Que você se reinventar é algo bom. Eu acho que é gostoso você poder olhar no espelho e falar, nossa, esse ano vou fazer algo diferente. Então, assim, coragem, não tem idade, não tem hora. A hora que você perceber que precisa mudar, mude, né? Melhor que ficar deprimido, chorando pelos campos ou reclamando, né? Então, acho que faz isso antes. Muito, muito. Então, busque coisas novas, sempre tem novidade. Eu acho que é importante você ter essa conexão consigo mesmo, ser honesto com o que você quer. Então, coragem é a mensagem. E para conhecer um pouquinho mais do trabalho da Roy, a gente tem nosso Instagram, que é Roy Agência, e o Roy é aquela brincadeirinha, né, do RO1 Agência, também no LinkedIn. Eu vou colocar lá no vídeo, lá embaixo. Isso. Então, a gente tem um site também, que é www.roy.digital, que tem lá nosso portfólio, o que nós fazemos, alguns cases de sucesso. No LinkedIn também a agência Roy. E estou à disposição aí. Adorei participar. Nossa, eu adorei também. Acho que assim, né, a gente já se conhece há algum tempo, já conversamos algumas vezes sobre negócio, mas para mim, né, esses dias que eu tenho feito aqui tem sido um grande aprendizado, né? Porque você vai conhecendo a história das pessoas. Mais profundo. Eu acho que o storytelling é fundamental, né? Mesmo. Histórias conectam. Isso mesmo. Bom, você que nos acompanhou, né? Essa entrevista vai estar disponível lá no YouTube. Também vou postar aí os links no LinkedIn, no Instagram, mas ela está baseada lá no YouTube, no canal. Eu estou com 2 canais lá no YouTube, vou organizar esses canais, mas eles vão ficar lá. E quero agradecer demais, Neleidy, porque foi assim, olha, aprendi um tanto de coisa. Ai, que bom! Nossa, eu ensinando o professor, tá ótimo! Eu sempre falo que no dia que a pessoa fala, eu sei tudo, ela morreu. A gente tem que sempre aprender. E eu sempre uso uma frase, a maioria das coisas que eu faço, eu sempre encerro com essa frase, porque foi uma frase que foi me dita por um professor. Ele fala o seguinte, né, se você aprendeu algo novo no dia, valeu a pena aquele dia, porque você vai dormir melhor que você acordou. É verdade. Então, um grande 1% melhor a cada dia. Então, eu quero agradecer a Neleidy, a participação de todos vocês. Não deixe de acompanhar aí as nossas entrevistas, né? Principalmente você que está começando a carreira, tem muita dica interessante aqui. Então, até o próximo vídeo.